Aí. Vamos lá, gente. Continuando, né? Vamos aqui na nossa questão 11, tá? Nessa questão, a gente está tratando aqui da questão. Durkheim falava muito da cidade, né? Durkheim analisou muito a cena urbana, né? A sociologia, ela trata mais de analisar a cena urbana também, embora tenha sociologia rural, tá? E também tem antropologia urbana também, só que a sociologia vai analisar a dinâmica, né? Funcionamento das sociedades, né? A partir de outras instituições, né? No conjunto, Estado, família, né? A partir mais do funcionamento dela em si. Já a antropologia vai pegar muito a perspectiva cultural, né? E vai descrever muito mais esses processos, né? Através do método etnográfico. Quando eu falar de cultura, vai ficar bem mais claro. Aí, ó, a cidade desempenha um papel fundamental no pensamento de Emile Durkheim, tanto por exprimir o desenvolvimento das formas de integração, quanto por intensificar a divisão do trabalho social ligado. Todos os três sociólogos, os quatro que a gente está estudando aqui, né, eles falaram da questão do trabalho. Né? Marx falou do trabalho, Durkheim falou do trabalho, Weber também falou do trabalho. Né? Só que cada um colocou um foco a mais. Né? Durkheim falou mais da função, né? A função de cada um naquela sociedade ali, como o trabalho foi dividido, né? Já Marx tratou da, das condições de exploração, né? Da dialética, materialismo histórico, ele diz que toda a sociedade se produz, o homem se produz através da produção, né? Das relações de produção já estabelecidas. E o Max Weber falou falou do sentido, né? Que cada um dá esse trabalho, né? Como o seu fator individual contribui para o trabalho, né? Tipo, o capitalismo foi só imposto, o Weber vai dizer que não. Teve gente que também estava cansada ali, até quem era servo lá no feudalismo estava cansado daquele regime estamental, né? Aí, gente, meninas, sejam bem-vindas. E não, isso aí é uma boa, posso de repente ascender, não sei o quê, né? Sendo que o Weber fala muito da reforma protestante, né? Quanto que o protestantismo culturalmente ele contribuiu para isso. Então vamos aqui na nossa questão, vamos Durkheim. Aí, com base nos conhecimentos acerca da divisão social do trabalho, que eu falei um pouco dela para vocês, né? Assinar a alternativa correta. Tem que lembrar que por Durkheim, né, a divisão social do trabalho, né, segue também uma linha histórica, tá? Ele tratou de também estudar, né, como o trabalho era dividido lá atrás, né, a sociedade mais simples, sociedades indígenas, né, estava ali no relato lá pessoal, né, que era missionário, também religioso em outras terras, então ele viu que tem uma diferença na visão social do trabalho, né? Por exemplo, na sociedade mais simples, quando a gente vê, né, até hoje em algumas sociedades indígenas, a mulher cuida mais da agricultura, né? Já o homem vai caçar, pescar e tudo mais, né? Tanto que, por exemplo, aqui no Nordeste, né, por exemplo, estado do Piauí, ali mais ao sul do Piauí, né? Não sei se alguém é piauiense aqui, disse, não, antigamente era assim, diz que as mulheres cuidavam mais da agricultura, né? O pessoal, os vaqueiros lá do Piauí, iam caçar os boi no mato, né? Levava o boi solto e ia pegar o boi no mato lá na Caatinga. Então, é um exemplo de visão social do trabalho, né? Já na cena urbana, na modernidade, né? São são outros fatores que influenciam na divisão do trabalho, né? A técnica, tal. A gente ainda tem sim uma divisão social do trabalho por gênero, na modalidade, né? Tipo, tem trabalho que, pela cultura, a gente coloca que não é muito para a mulher fazer. Por exemplo, a gente vê até na universidade mesmo, não tem muita mulher engenheira, né? Mas chove de mulher lá no curso de enfermagem, né? Dentre outros, né? Por exemplo, outro curso também que é bem dominado por homem, as engenharias são um grande exemplo, né?
Por exemplo, curso, vamos ver aqui, tá na licenciatura mesmo, matemática, né? A gente não vê muita professora de matemática, né? A gente vê muito professor de matemática, professor de física, né? Aí, dificilmente a gente vê uma professora de matemática, um professor de física. Aí tem essa questão também. Mas vamos aqui para o exercício. Então vamos lá. Qual é a resposta mais correta aqui? Né? Acrescente, né, divisão do trabalho com intercâmbio de funções no espaço urbano. Torna obsoleta a presença de instituições? Não, né? As instituições sociais precisam existir, né? São elas que, apesar delas terem um poder, um poder grande de reprimir também, né? De colocar certos limites na nossa vida, mas elas também habilitam, né? Por exemplo, não pode existir uma sociedade sem família. Como é que a gente vai ficar habilitado ao convívio com o outro se a gente não tiver a família, né? Que é o primeiro grupo social que a gente faz parte, né? Por exemplo, o Estado também, que é uma das instituições que também regula o trabalho, né? Se não tiver Estado, como é que a gente vai também regular essas relações de trabalho, né? Se não tiver legislação, se não tiver nada. Então, precisa sim das instituições, tá? Voltando aqui. A solidariedade orgânica é compatível com a sociedade de classe, pois a vida social necessita de trabalhos diferenciados, né? Também, né? Mas, mas não é só ela que existe na sociedade, né? A solidariedade mecânica, né? Sociedade mais simples, a divisão do trabalho mais simples, ela também precisa existir. Então, porque a solidariedade orgânica, né? Quando a gente for lembrar, né? Ela, ela trabalha muito com a especialização, né? A especialização é muito necessária, né, na sociedade de classe, né? Então, por exemplo, se você, por exemplo, o mundo hoje é muito dominado pela pós-graduação, né? Então, quando a gente, quando a gente se gradua, né, a gente, só com a graduação limpa e seca, né, com o mercado de trabalho concorrido que a gente tem hoje, a gente precisa também, né, continuar se especializando ali e tudo mais. Tipo, algum de vocês vai escolher, sei, medicina, né? Vai se formar lá, vai ter uma formação de clínico geral, né? Mas embora tem muita vaga para clínico geral também, mas se você for um especialista, você vai ter mais uma respeitabilidade, né? Vai poder ter um capital maior, né? E para isso vai ter que continuar se especializando, né? Então, a nossa questão aqui, né, a gente pode dizer, comentando as outras, que, que sim, né? Para que compartilhar aqui, vamos lá, apresentar aqui o exercício. Exercício. Pronto, aqui no exercício. A resposta é a B, né? A solidariedade orgânica é, sim, compatível com a sociedade de classe. Só um momento aqui, pessoal. O PC tá com a bateria para terminar. Só um minutinho. Beleza.
A C ela não está correta, né? Ao criar seres indiferenciados, somente social, né? O homem massa, as cidades recriam solidariedade mecânica, porque porque essa massa ela não é tão homogênea assim como a gente pensa, né? Cada um tem sabe fazer uma coisa a mais, né? E a sociedade com as que a gente vive, né? Ela precisa dessa diferenciação porque ela traz a ideia do da liberdade, né? A grande ideia do capitalismo é a ideia da liberdade, né? Você tem liberdade de escolha, tudo mais, né? Então precisa desse ideal de liberdade. Então a massa ela não é tão massa assim, né? Embora que para fazer para efeito de dominação, aí a pessoa é manobrada mesmo, como massa, né? O efeito principal da divisão do trabalho não é o aumento da desintegração social, tá? É justamente cada um sabendo seu papel e sua função ali que vai permitir que você possa exercer, né, seu papel na sociedade, seu papel de cidadão, seu papel de trabalhador, que você está contribuindo, você faz parte dessa sociedade. E aí o equilíbrio e a coesão social produzidos pela crescente divisão do trabalho decorrem das vontades das consciências individuais. O Durkheim não. Né? O Durkheim, o principal fator de equilíbrio e coesão social é a consciência coletiva. Né? O Durkheim, a consciência individual nada mais é do que um reflexo da consciência coletiva, né? Que é todo mundo basicamente pensando igual, né? Seguindo as mesmas ordens, seguindo as mesmas leis. Então, tá aí a explicação para a questão 11 ser a letra C, não, peraí. Só uma verificação. 11. Eu tô errando aqui, pessoal, que eu tô vendo, viu? É a questão 11, letra C. Vou só verificar aqui no meu arquivo. Só um minutinho, gente. Estou voltando aqui, tá? Pronto, deixa eu compartilhar aqui. E aqui no meu arquivo, certo? Compartilhar aqui no chat. Então, 11. E aí? Então, gente, questão 11. Questão 11 aqui é a letra B, beleza? Que é bom, foi bom ter a live aqui, né? Pra gente fazer esse gabarito. Eu peguei que é algumas questões da internet, né? Eu fiz uma embaralhagem, né? Aí ficou assim, deu uns errinhos, tá? Mas é a B mesmo. Solidariedade orgânica é sim compatível com a sociedade de classe, tá? Vocês anotam aí.
fica tudo ok. Não sei se algum de vocês olhou na internet, né? Aí, no que eu mudei um pouquinho as questões, aí, da questão original, aí ficou assim, deu essa certa bugada. Mas acontece. Vamos seguir em frente. Vamos lá, na 12. Né? Comportamentos éticos e morais. Norma moral, né? A gente tem o Durkheim falou também da sociologia da moral, tá? A gente fala aqui no caso brasileiro. O Enem de 2011, né? Se eu não me engano, eu fiz esse Enem. Né? Foi um Enem bom. Não tinha o nível de complexidade que tem hoje. Então vamos aqui. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro da corrupção. Nosso grande discurso aí da corrupção agora, né? Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com o país fictício aqui, do Zundanga. Né? Poemazinho aqui, né? Um textozinho do Lima Barreto, né? Vamos lá. Aqui a citação, tudo bem. O distanciamento entre reconhecer e cumprir, efetivamente, o que é moral, constitui uma ambiguidade inerente ao humano. E as normas morais são? Normas morais são o quê? Decorrentes da vontade divina? Né? Não, né? A gente, com o pensamento científico, superou essa questão da vontade divina, né? Tipo, respeitando a religião de cada um, né? Mas os fatos precisam falar por si só, né? É tanto que, se independente, né, do motivo, quem inspirou, por exemplo, a divina, a vontade de Deus é essa, tá? Mas como é que você soube a vontade de Deus também? Alguém escreveu aquele livro, né? Então, a gente estudando a sociologia, né, como a produção humana, né? Então, essa questão aqui não se enquadra, né? Norma moral, pelo pensamento científico, não é decorrente da vontade divina, não. Tá? Normas morais são parâmetros idealizados, cujo cumprimento é destituído da obrigação? Não. A moral é a moralidade, né? Segundo o Durkheim falava, ela é coercitiva, né? Ela tem grande influência e o indivíduo tem que cumprir. Se você não cumpre, né, você sofre penalidades, né? Penalidades do grupo social que você faz parte ali, né? Você não é incluso e tal, pode ser excluso, né? Tanto tem o ato imoral, né? Por exemplo, o Durkheim ele falou muito de sociologia criminal, né? Aí o que que ele dizia, né? Ele diz o quê? Que o crime é o que atenta a consciência coletiva do grupo. Então, por isso que tem o júri lá. O júri, lá no julgamento, ele representa aquela parcela da sociedade ali. Se o júri inocenta alguém, dificilmente um juiz vai ser contra a decisão do júri. Ele vai adequar a pena e tudo mais, né? Mas o júri, como justamente representante da moral e da ética da sociedade, é quem dá um certo norte ao juiz, né? Para que o julgamento seja o mais imparcial possível. Né? Tudo dentro da lei, né? Porque a lei também ela é socialmente construída. Então vamos lá. Ambas vão além da capacidade do indivíduo conseguir cumprir integralmente? Não. Se a gente não consegue cumprir, né? Se a gente não consegue cumprir, então essa norma moral não serve de muita coisa, né? Aí vai para a questão da hipocrisia, enfim, tudo mais, né? Criadas pelo homem que concede a si mesmo aqui a lei a qual deve se submeter, correto. Normas morais são criações sociais, né? São instituições sociais. Então, é o homem que cria, né? Ali no consenso e concede a si mesmo, né? Que lei deve se submeter. Nem sempre são cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas, né? A gente vê isso, né? Por isso que tem a pena, né? Para justamente punir, né? Disciplinar quem não cumpre. Mas é isso, é tanto que quando a gente estuda política, né? Na política a gente vê bem por exemplo, a Câmara dos Deputados, né? A Câmara dos Deputados são os nossos legisladores, né? São a gente que já elege eles, né? E eles lá no consenso, no debate, é que decidem que lei vai ser criada, né? E os
presidente sanciona lá e o judiciário aplica. Por isso que hoje em dia está sendo muito importante a gente conhecer, sempre foi, né? Mas de uns tempos para cá, 2015 para cá, quando a gente elegeu o Congresso mais conservador da história, não que conservadorismo seja de fato ruim, né? Tipo, você ter uma opinião de você preservar mais certos valores, de que as coisas não mudem tanto, não é uma coisa ruim, né? Começa a ser prejudicial a partir do momento em que não não pode mudar nada. Não, porque a sociedade não é dinâmica, tem que mudar, né? Ninguém aguenta viver na mesmice também a vida inteira. Então, esse é o grande perigo do pensamento conservador, é quando ele vira ultraconservador, quando ele não permite mudança nenhuma. Então questão 12, né? Vamos ver aqui. Questão 12, letra. Questão 12, letra C, gente. Tá? Questão 12 é a letra C. Corrijam aí, o TAC também. Imaginando. Tá? Tanto é assim, né? Ó, vou verificar aqui. A questão 12 é, é a letra aqui. É a letra C mesmo, tá? Não. Ah, não, é a letra D mesmo, tá certo. Tá aqui, gente, tô me confundindo. Questão 12, letra D, é isso mesmo. Não, letra D, tá certo. Eu tenho B aqui. Acho que eu troquei a 3 com a 12 aqui, quer ver? Então, aqui a gente vê. Aí vamos lá para todos. Tipo exercício. Questão 12, tá aqui, gente. Letra D, beleza? Não é a letra B como eu coloquei aqui. Tá? Vamos passar para 3. Ação social, né? Terminamos com o Durkheim. E agora vamos para o Max Weber, tá? Max Weber, o cara da burocracia, o cara da aristocracia do antigo Império Alemão. Vamos lá. Ação social. O enunciado diz aqui, inclui tolerância ou omissão, né? Orienta-se pela ação dos outros. Já está o conceito da ação social, tá? Eu falei na aula. Que podem ser passadas, presentes ou esperadas como futura, né? Vingança por ataques anteriores, réplica, ataques presentes, medida de defesa e por aí vai. Os outros podem ser individualizados e conhecidos ou uma pluralidade de indivíduos completamente desconhecidos. A ação social, como eu disse a vocês, né, é uma ação feita por um indivíduo, né, onde esse indivíduo ele atribui um certo sentido a ela, né, e com base no outro. Né. Você também dá um sentido individual, mas pensa no outro. E a questão é aqui simples. Quais são os 4 tipos de ação social que o Max Weber teorizou? Ação tradicional, ação efetiva, ação política. Não, que aqui só tem 1, 2, 3, né? Ação tradicional, ação afetiva, ação carismática, não. Ação tradicional, ação política. Né? Então, ó, os 4 tipos de ações sociais, gente, são essa aqui, ó.
A ação tradicional, tá? Baseada na força da tradição, no costume, né? Por exemplo, você querer entrar na universidade, um curso tal, porque seu pai também cursou esse curso. É uma ação tradicional. A ação afetiva, a ação baseada no afeto, no sentimento, tá? E por uma ação social mais popular que tem, né? Que você atribui um sentido, a outra é a paquerinha, né? A paquerinha é o maior tipo de ação afetiva que tem. Ação racional com relação a fim, você pensa com racionalidade, planeja, né? Institui um método, um objetivo para obter um fim, e ação racional com relação a valores. Né? Um exemplo de ação racional com relação a valores, extremista, é ataque terrorista. Né? Terrorista é uma ação social com relação a valores. Tá? Então, é letra D. Tá aqui, letra D. Beleza? Agora tá certinho. Tá? Letra 13 é a D. Não se esqueçam, viu? 4 tipos de ações sociais são esses: tradicional, afetiva, racional com relação ao fim, racional com relação a valores. Racionalidade é um dos maiores conceitos do Max Weber. Né? Quando ele estudou ali a Reforma Protestante, ele, ele viu que foi justamente o discurso protestante da sobriedade, né? A condenação ali aos luxos, aos excessos que a Igreja Católica tinha, né? Que isso é que contribuía para a desintegração social, né? Que estava acontecendo ali. Né? Então, a racionalidade é isso, é você ter uma forma sistemática de você ver o mundo, né? Você se esvai um pouco da sua emoção e pensar com a razão, né? Se baseia muito nas ideias do Kant, né? Na filosofia, imperativo categórico ali, não, a nossa mente é que consegue dar a percepção para nós, né? A gente tem que verificar se isso é verdade mesmo, tem que ir atrás do fundamento dos fatos, foi isso justamente que a reforma protestante fez, né? Não, a gente não tem que se basear na palavra da autoridade do Papa, não sei o que, não. O que, que a Bíblia diz? Né? O que é isso que está sendo transmitido para a gente? Né? Então, isso foi o discurso da razão que a reforma protestante trouxe. Né? Então, é um conceito muito explorado do Max Weber também. Né? Aqui, né, essa A14 responde a 13, né? Quem prestou atenção aí respondeu essa fácil, fácil. Né? Conceito de ação social está aqui, praticamente aqui. E vamos lá. O que é ação social? Para a gente ser mais claro, né? Letra D, tá? Qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social que possua um sentido determinado por seu autor. Vale lembrar, gente, que a ação social, né, é uma ação individualizada. Né? Já a relação social, né, ela é quando você pratica algo visando mais pessoas. É o conceito mais simples que a gente tem de relação social, tá? Essas alturas aqui, ó, esse livrinho aqui, é um livro também com base no ensino médio, elas falam o seguinte, tá? Conceitozinho aqui para vocês. A relação social, né, é justamente a possibilidade de que esse sentido seja compreendido e partilhado. Porque tá, você você faz uma ação, mas pode ser que o indivíduo não saiba, né? Por exemplo, na ação afetiva, né? Tem a questão do amor platônico, né? Você faz lá, tá lá, tenta conquistar a pessoa, não sei o que, a pessoa nem se dá conta. Então, é uma função sua, né? Mas à medida que você vai, sei lá, como o pessoal faz, né? Compartilha com um amigo, não sei o que, ei, tu conhece fulano, como é que eu chego, não sei o que, e tudo mais. Questão do, quando se está o casamento, né? Se institui o casamento. O casamento é a maior relação social que tem, né? Você
compartilha, né, aquela relação que você está tendo com aquele indivíduo, aquela pessoa, e daí acaba tendo um sentido para o grupo, né? O casamento, se você for ver, ele é mais social do que individual em si, né? Tanto que só é validado quando você vai lá no cartório ou faz a cerimônia religiosa, você vai validar pelo grupo, né? Olha, eu estou me casando com essa pessoa aqui, não sei o quê, né? O grupo, ele legitima. Então, relação social é isso, tá, gente? Então, se cair uma questão sobre relação social, vejam que é isso. É voltada, ou no sentido dessa ação, ela é partilhada, né? Se fica só para você, então é ação social mesmo, tá? Se você tá lá, desvia, vem uma bicicleta, né? Você tá lá, vem a bicicleta, você desvia e tudo mais. Conseguir as leis de trânsito, então é só você que está cumprindo. Mas, sei lá, se você xinga o outro, não sei o quê, aí você já está querendo compartilhar um pouquinho também. Desse sentido aí, você está fazendo no trânsito, né? Não deu a seta, sei lá. Mas vamos aqui. 15. Fundou a sociologia, Max Weber, um dos fundadores da sociologia, né? Tinha amplo conhecimento em muitas áreas afins a essa ciência, justamente. Max Weber, ele tinha formações em economia, direito e filosofia. Tanto que tem um livro do Max Weber que ele analisa, né, o desenvolvimento econômico das sociedades. E com a filosofia foi que ele conseguiu fazer com que o método sociológico trabalhasse mais o indivíduo, né? Por isso que é uma sociologia dele foi falada como compreensível, vou dizer mais aqui. Então vamos lá. E ao analisar o conceito dele, então quais são esses dois conceitos fundamentais? Né? E eu também de lapada aqui, né? Para social, não. Para social é o Durkheim, né? Já a burocracia, sim. O Weber falou de burocracia, né? Esse fato que não é burocracia, gente, o não é só essa visão que a gente tem aqui, né? Ah, dificulta a vida, não sei o que, muito papel, não. A burocracia, segundo o Weber teorizou, é sistematizar ao máximo, né? E tirar a sua impressão pessoal para que isso facilite justamente a relação de trabalho. O que, o que na Alemanha funcionou muito bem, porque a sociedade alemã ela tem mais essa racionalidade, essa objetividade, né? Mas, quando a gente estuda também, por exemplo, o pessoal da psicologia estuda gestão burocrática, né? E o mundo do trabalho também, quando o pessoal que estuda social de trabalho vê que você se eximir totalmente da sua afetividade no local de trabalho, não dá certo, né? Porque senão fica um ambiente chato, né? Um ambiente que todo mundo ali só faz o que tem que cumprir, não sei o quê, ninguém se socializa, ninguém faz nada, só dá um bom dia por obrigação. Não, é chato. Então, o Max Weber teorizou isso aí, né? Então, dois conceitos do Max Weber é a letra E, realmente. Ação social e racionalidade. Então, vamos lá para 16. Sempre quando vocês pensarem no Weber, pense que ele é o autor da racionalidade, tá? O da razão, o sociólogo da razão. E como essa sociedade, né, sendo racional, ela pode se desenvolver melhor. Por exemplo, no caso aqui do Brasil, uma das grandes problemáticas que a gente tem como sociedade é que a gente não é uma sociedade racional, a gente trabalha pela racionalidade, tá? A gente trabalha muito pelo nosso prazer, né? As nossas relações afetivas influenciam muito nas nossas relações públicas. No Estado a gente vê muito isso, a questão do QI, né? Da indicação, né? Se a gente fosse uma sociedade mais racional, mais burocrática, não haveria tanta desigualdade, né? Mas se a gente pensasse com um fundamento maior, pela razão, né? Também, né? Tem um fundamento aristotélico também, como o Davi perguntou aqui, né? Mas o Max Weber, né? Ele se fundamentou muito no filósofo contemporâneo.
Hegel também, ele veio um pouquinho do Hegel, né? Mas o Kant foi um dos caras. Né? O Kant falou muito dessa questão da racionalidade. David Hume também, né? David Hume com toda a sua reflexão, a sua metafísica do Bell, né? Também nessa questão da estética. Ele mostrou também, né, o David Hume, que beleza é uma questão de gosto. Né? É uma questão de gosto. É o que os olhos veem mesmo, né? Questão pessoal. Por exemplo, também nessa questão da racionalidade, né? Aqui, né? Em toda essa questão da pandemia. Aqui no Brasil, a pandemia não está sendo levada com racionalidade. Todo mundo tá sendo mais dominado pelo medo, né? Tá havendo um grande discurso do medo. Não, vai, a economia vai quebrar, não sei o quê, todo mundo vai pegar o vírus mesmo, não sei o quê, né? Aí como é que você fica? Né? Como é que você fica se você não tem um projeto de ação claro, né? Para superar uma dificuldade global dessa, né? Você é levado quase como desespero, porque a questão, a questão que a gente vê muito na nossa ação pública atual é justamente isso. Não é pela pessoa em si, não é pela pessoa do presidente, dos ministros, não. É justamente por não ter um projeto claro, que o último projeto claro que se vê é o projeto liberal. O projeto do Estado ser o mais mínimo possível, né? Enquanto que garantias sociais, não. Então, já teve garantias sociais aí por 14 anos, chegou a hora de dar uma folga aqui, né? Já realmente, desde 2015 que a gente vê que o Estado quer ter uma folguinha mesmo, né? A folga, não, chega, queremos ver resultado agora, é isso. Então, tanto que, realmente, se, por exemplo, se a gente visse um projeto claro na figura do presidente, do governo atual, ninguém estava muito preocupado com a questão do Bolsonaro, não. Até de certas doideiras que ele faz, não. Pode dizer as doideiras dele lá, a gente tem um projeto, né? Então é isso, falta quando a gente for falar da política, falta uma liderança, né, que o Max Weber teorizou, falta uma liderança mais racional mesmo, entendeu? Não uma liderança só carismática e tudo mais, não. Uma liderança racional, com um projeto claro, né, projeto objetivo e tudo mais, né? Embora no Brasil a gente tenha esse problema, né? Se a pessoa não é muito carismática, a gente, não, não sei o quê, não ganha não, não sei o quê. Então, a gente vive essa questão muito do afeto nas nossas relações. Vamos lá. Aqui para 16, né? Mostra aqui uma certa linhagem, né? Um alinhamento, uma comparação com a teoria do Marx, né? Ele também se alinhava à visão de Marx em relação ao tratamento do desenvolvimento do capitalismo, né? E tudo mais, as consequências, as investigações sobre o sistema de produção. O Max Weber não negou isso, tá? As relações sociais. Mas o Weber discordava do Marx em alguns pontos, né? Bem fácil essa também, né? Marx acreditava que a religião era do povo. Não, isso aqui é a religião do Weber, né? Weber falou muito do calvinismo, né? Weber tinha uma mãe calvinista, né? Se vocês quiserem ter um esclarecimento bem mais profundo, né? A respeito da sociologia do Max Weber, vocês podem assistir o vídeo do YouTube, né? Café Filosófico, tá aqui, canal Café Filosófico. Entrevistas com justamente, gente, figurinha aí que ele estava meio sumido, mas ele voltou aí, força total agora, como um influencer, né? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele é um dos caras mais expert sobre a sociologia do Max Weber, tá? Ele sabe de montão do Max Weber, né? É um dos maiores cientistas políticos sobre o contexto político da nossa América Latina, tá? Dava aula em Harvard. Se vocês assistirem essa entrevista com ele,
Eu posso dizer, sem dúvida, ele fala mil vezes melhor do Max Weber que eu, né? Também anos de experiência dando aula, né? Não tem nem como comparar, né? Então vamos aqui. Vamos botar aqui posição. Não. Max Weber, a religião, o Max Weber só que fez para explicar. Ele não deixou influenciar muito, não. Weber elaborou seus trabalhos sob a perspectiva do materialismo histórico? Não, né? É justamente o contrário. A sociologia do Max Weber, que era compreensiva, e o Marx, que era do materialismo histórico, que materialismo histórico, ele preza que os homens é que produzem a sua história. Tá? Não a intervenção divina, mística, não. As sociedades é que produzem a sua própria história. Os homens que são responsáveis pelo que produzem. Então, isso é o materialismo histórico. Marx construiu sua teoria sob a perspectiva do materialismo histórico? Sim. E o Weber foi lembrado pelo seu método compreensível da sociologia. Isso mesmo. A sociologia do Max Weber ela é compreensiva, tá? Por quê? Porque à medida que o Weber, deixa eu ver aqui se está errado. 13, tá errado de novo, velho. Não, é 16, gente. Tô olhando direito. 16C, tudo mesmo, 16C, tá certo. Tá? Tem um texto do Max Weber, gente. Max Weber, Fundamentos na Sociologia Compreensiva. Tá aqui para vocês. É um livro antigo. Os textos do Weber são antigos, tá? Mas é nesse livro em que o Weber ele explica o seu método sociológico. Tá? E Economia e Sociedade, fundamentos da Sociologia Compreensiva. Vocês podem procurar esse livro, ler. Qualquer coisa, se vocês quiserem, eu posso compartilhar um arquivo dele também. Né? Mas é o livro em que o Weber explica, né, todo o seu método de fazer sociologia. Tá? É um livro, se não me engano, já é um livro do século XX já. E a partir do momento que o Weber analisou o capitalismo, né, dentro da sociologia compreensiva, ele não posicionou jamais, não, o capitalismo é ruim, né? O capitalismo é porca, não sei o quê. Embora ele não escolheu mais, ele não se posicionou assim, não. Ele só explicou, olha, o capitalismo, ele aconteceu e acontece assim. O indivíduo, ele se comporta socialmente assim. Isso é bom ou ruim? Aí vai da opinião pessoal. Mas o Weber, né, à medida que ele quis ver as motivações pessoais de cada um, aí isso é que dá o método compreensivo. Né? Você vê que tudo ali está enlaçado, né? E que no fim você só pode tentar, né, analisar as consequências, mas dizer que é bom ou ruim, isso aí não cabe ao cientista social fazer. Isso dependendo também do que for, né? Porque hoje a posição é se, se você, lá na sua pesquisa, por exemplo, o pessoal que pesquisa violência, né? Tem a sociologia da violência. Por exemplo, como a professora minha disse, né? Ela estava lá fazendo a pesquisa sobre violência, aí de repente chegou o marido da pessoa, estava sendo entrevistada, né? E não, vão lá pro porão, um negócio assim, que meu, chegou, não sei o que, que vai acontecer. Tá lá, e as professoras disseram que ela é companheira dela, né? Companheira da pesquisa, viu que elas viram lá que a mulher tinha sofrido uma violência. Aí o que, que elas fizeram? Não, a gente só está pesquisando aqui, não vamos dizer não. Foram,
Chegaram lá, viram que o marido tinha, não, foi denunciar a polícia. Então, quando infringir a ética, a gente tem que se posicionar assim, tá? A ética e a lei, né? Que são convenções sociais, são construtos sociais. Então, se a lei nos ampara, a gente pode fazer isso, né? Justamente, Davi está dizendo aqui que tem a violência simbólica, né? É uma das violências que mais tem, né? Ou ele pegou justamente esse conceito de Max Weber, né? Da atribuição individual também. Não, a violência simbólica. Você está lá, por exemplo, tipo de violência simbólica. Alguém, por exemplo, ocorre muito, às vezes, no contexto da escola, né? A menina, de repente, engravida, né? Ninguém fala nada, tal, a menina continua para a escola, aí você vê um olhar torto, né? Você vê que o pessoal se afasta, a pessoa não sabe por quê. Violência simbólica. Né? Racismo também. Racismo também. Ah, não, eu não sou racista, não sei o quê. Mas, tá, tá, você não é racista, não sei o quê, beleza, né? Mas, sei lá, você gostaria, se você tivesse um filho negro, né? Você se apaixonaria por uma pessoa negra? Né? Você vê uma pessoa negra com uma branca, assim, você acha, eu não acho bonito, não sei o quê. Você demonstra, assim, você olha a pessoa de cima para baixo. Violência simbólica também. Você não falou nada, né? Mas você expressou, né, um símbolo de violência também. Você concorda muito. Enfim, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Aqui aqui, mais um posicionamento. Aí, cancelamento, né? Justamente. Cyberbullying também. A gente violência simbólica, né? Você vai lá, o indivíduo posta uma coisa, você exclui ele, não sei o que, isola ele, né? De violência simbólica também, né? A, as fake news, elas são também um exemplo de violência simbólica, né? Ah, eu tenho o direito de expor minha opinião, não sei o que, tá, mas você manipula a verdade em prol só do seu grupo, né? Também é violência simbólica. Tanto que justamente chegou o movimento aqui, se vocês quiserem pesquisar, não sei se vocês já viram na mídia, movimento que começou lá nos Estados Unidos, tá? Está trabalhando para derrubar o império das fake news, os Sleep Giants. O que é que o Sleep Giants ele está fazendo, né? A grandes, tipo, na medida que a fake news ela se massifica, né? Alguns sites de grandes empresas, né? A Amazon, por exemplo, né? A Amazon, né? Ela ela se aproveita da massificação, né, daquela fake news e começa a lançar propagandas lá, né? Muitas vezes você abre o Facebook, né? Você abre uma rede social e tá lá, né? O pessoal usa, usa lá a sua abinha para compartilhar propaganda, né? Aí nisso, pela massificação, grandes sites de fake news fazem colaboração, né? Acaba, numa medida que você tá tendo muito acesso, né? A coisa está se massificando, você acaba recebendo um dinheiro. Aí o que o Sleep Giants faz? Né? O que o Sleep Giants faz? Ele pega, né? Por exemplo, você posta um negócio lá, né? Use cloroquina, não sei. Aí se junta uma galera, né? Vai fazendo inúmeros comentários ali, derrubando aquela fake news. Derruba, 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 derruba. Sei lá, 15 mil comentários num post, né? Aí, né? O pessoal vai, ó, aí comunica a empresa, ó, isso aqui massificou muito, mas nosso movimento fez aqui, né? E isso aqui é fake news, você não pode colaborar com isso, né? Como, por exemplo, com a Amazon, né? Você não pode aproveitar disso aí para você, sei lá,
compartilhar uma propaganda num livro do Olavo de Carvalho, por exemplo, né? O pessoal, beleza, não sei o que. Aí o pessoal para de financiar. Porque a Amazon vende, gente, o livro do Olavo de Carvalho. A Amazon é livre para vender todo tipo de conteúdo que for, né? Enquanto ele não... Que ele é esperto, né? Ele é bem troll, né? Ele joga a bomba e sai, né? Ele não fica ali pra tropa, não. Ele joga a bomba e sai, né? Ele já disse muitas vezes, não. Nunca disse que o Bolsonaro era capacitado, né? Ele é um anti-intelectual mesmo. Ele fala isso. Vocês podem ver nos vídeos dele que ele fala isso. Assim, tipo, não, o senhor é o ideólogo disso aí. É o ideólogo dessa merda? Não é, não. Ele é troll total, mas aí tá lá. O pessoal, justamente da Amazon, pode se aproveitar para vender o livro dele. Né? É uma empresa, precisa do. Então é isso, tá? Se vocês quiserem, pode pesquisar aí. O pessoal do Sleep Giant já tá conseguindo um movimento bom. Né? Tá conseguindo já umas conquistas. Aí vamos para aqui, o exercício, né? Precisar ir para aula de Cintia. A crescente intelectualização. Essa aqui foi um pouquinho difícil. Enem 2015, como eu já falei, esse Enem foi meio ralado. Né? Intelectualização, racionalização, né? Não indica um conhecimento maior, em geral, das condições sobre as quais vivemos. Realmente é verdade. Né? Tá tendo muita informação, mas a gestão dessa informação não está sendo muito bem feita, né? E não indica, porque a dúvida persiste, né? Todo mundo com seu direito de expressão pode refutar, então não indica um conhecimento maior, não. Significa a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. Então, há forças misteriosas, incalculáveis, podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. Pois um pensamento bem positivista, né? Esse textozinho aqui, a ciência como vocação, eu tenho esse texto, tá? Posso compartilhar com vocês, a parte do Google Drive. São dois textos, ciência como vocação e política como vocação. Né? Na ciência como vocação, o Weber, ele fala, né, o que ele faz um ensaio, ele comenta sobre o que uma pessoa, quais as características que alguém precisa ter para ser realmente um acadêmico. Né? Quem é que é vocacionalmente cientista? Né? É aquele que tem a curiosidade, né? O espírito investigativo, né? Que realmente tem prazer no conhecimento e em compartilhar esse conhecimento. É isso que o Weber fala na ciência como vocação. Já na política, ele também relaciona as características do político vocacionado. E dentre muitas, é a pessoa que não vive da política, ele vive para a política. É aquela pessoa que tem aquela preocupação com o coletivo, né? Que se qualifica, ele procura saber o que ele está fazendo, né? Ele conhece também os meios de dominação, né? Porque para ser político, você precisa conhecer a estrutura burocrática do Estado e usar ela a favor daquele grupo que você está representando. Esse é o político realmente vocacionado. Político que, sei lá, é eleito e só não sabe nada do que está acontecendo, né? Tipo deputado, um monte de... É o que acontecia com o Tiririca, né? Ele disse que foi eleito, aí já tinham conseguido uma equipe técnica de assessores para ele e ele não sabia. Mandava ele assinar os projetos e ele não sabia. Então, o Tiririca não era um político vocacionado. Ele está sendo agora, né? A partir que ele conheceu o que estava fazendo. Então, vamos lá, gente. Aí Max Weber falou do desencanto do mundo, né? Tem esse conceito do desencanto do mundo. O que esse conceito de desencanto do mundo evidencia? Né? O progresso, não, né? O progresso civilizatório da humanidade, não. Né? O progresso, né? A ideologia do progresso fez as condições da civilização piorarem, né? De certa forma, né? Principalmente para a classe mais baixa, para as classes mais vulneráveis, né? Extinção do pensamento mítico, não, o pessoal continuou tendo as suas religiões e tudo mais, foi justamente a falha da ciência em não explicar tudo que fez realmente com que o pensamento mítico tivesse mais força. A emancipação,
como consequência do processo racional. Não, muita gente tem o conhecimento, mas não sabe usar ele para se desenvolver. O conhecimento está aí, o pessoal não sabe. E seria o quê? Afastamento das crenças tradicionais? Sim. Né? A racionalidade, ela, talvez, embora ela não tenha talvez alcançado esse objetivo, mas ela preza isso. Que se afaste das crenças tradicionais, né? E você tenha, né, a consideração pelo agora o pensamento científico e aí você saiba produzir melhor. Então, a questão 17, letra, vamos ver aqui, letra D, tá, gente? Né? Esse processo de, esse processo de desencanto do mundo, né, que o Weber fala, deixa eu pegar aqui, partilhar aqui, trabalho, para vocês. Ele procura saber, né, justamente o que justamente aquele pensamento da reforma, né, que aquele pensamento da reforma ele provocou, né, que agora a crença é na lógica, né, na lógica, na possibilidade da explicação lógica do mundo, e isso é a racionalidade, né. Você não pode mais explicar o mundo, né, utilizando a crença tradicional, não. Você precisa ter uma explicação racional do que está ao redor, né. Por exemplo, a ideia de educação para todos, quem trouxe foi a reforma, tá? De que popularizou a tradução da Bíblia e todo mundo podia compreender. Então, foi a reforma que trouxe isso. Então, esse é o processo de desencantamento do mundo, né? A lógica é que precisa prevalecer agora, não o achismo, nem a palavra só da figura da autoridade. E questão 18, né? Questão 18, o Marx está falando aqui sobre justamente, né? Davi falou aqui, da domesticação da filosofia. Não pode ser mais, podia ser mais um conhecimento especulativo, né? Tem que ser uma explicação racional. E aí você faz o que você se desencanta do mundo, né? Tudo que a gente acreditava foi derrubado. Então você meio que se desencanta. Aqui, 18, né? Já está aqui para comentar vocês. Estamos terminando, vamos lá, vamos lá. Se você for um físico, né? Que anda num bonde e tudo mais, entender como o carro se movimenta, você não precisa saber, né? O Max Weber mostra aqui, né? No fim, o selvagem tem um conhecimento maior sobre suas ferramentas, que a gente, né? Somente o processo de produção fez a gente ficar um pouco alienado. Então, vamos lá. Com base no texto aqui, outro texto assim como vocação, o que o Weber quis dizer, né? O que o Weber quis dizer? Não, o ADAE não tem, não destitui o Ocidente do Oriente, não. É um fato social? Nem sempre. Então, aqui, pegando aqui já para adiantar a nossa questão, né? Letra 18, a 18, letra A. Né? Sim, a secularização da vida moderna e consequente desencanto do mundo são expressões da racionalidade ocidental. Parece muito com a outra, né? Como que eu falei, né? A ideia da modernidade, né, é justamente, como a gente está dizendo aqui, você se afastar das crenças tradicionais, né? O moderno, o novo, né? Aquilo que está indo para frente, não que está só baseado na tradição. Né? É justamente isso. A, a religião em si, embora ela ainda seja um ordenador da vida social, ela não decide mais tudo como foi na Idade Média, né? Nem também no começo da reforma. Né? A reforma tinha ali, mas ela foi, justamente contribuiu para que o conhecimento ele se afastasse um pouco do conhecimento religioso. Né? Tanto quando o Weber analisa o calvinismo tinha a ideia de que todo pastor, todo reverendo, ele tinha que ser professor também. Né? O próprio João Calvino, né, o teorizador do calvinismo,
ele pregava muito isso. Ele era um cara com várias formações, ele era um cara formado em Direito, né? Então, ele pregava justamente essa questão da lógica. Né? Não, o meu pastor ele tem que ser um professor também. Né? Ele tem que saber conhecer o mundo em toda a sua totalidade, não só a partir da teologia. Então, é esse processo aqui, tá? A secularização da vida moderna. A gente baseia muito a nossa opinião na nossa da vida moderna, né? A partir do que a lógica pode explicar. Tanto que a gente até no nosso nossas relações, a gente diz, não, tem lógica isso? Sem noção, né? A pessoa que foge da lógica instituída. 19, né? O espírito do capitalismo, né? Uma citação aqui do Benjamin Franklin. Né? A gente percebe aqui, né? Que não se pode desperdiçar tempo, né? É isso que o Weber falou, que a ideia protestante trouxe a questão do trabalho, né? Protestantismo ascético, tá, gente? Protestantismo pelo protestantismo, sem reflexão espiritual. Aí tá aqui, analisa o conceito de Benjamin Franklin, né? O Max Weber foi dizer isso quando analisou a obra do A Ética Protestante do Espírito Capitalismo, né? Que foi justamente a reforma que trouxe essa ideia do trabalho, né? Que não é por você simplesmente ser um filho de Deus que você tem direito à salvação, não. Se você é filho de Deus, né? Segundo o protestantismo, você prova isso com a sua obra. É a sua obra, é a sua disposição, é o que você faz que mostra realmente se você é digno da salvação ou não. E nisso, né, um dos valores é o trabalho, né? Na verdade, quem não trabalha, quem não contribui, dificilmente, né, segundo a ideia lá que o Marcelo analisou do protestantismo, esse cara realmente é um eleito para salvação, né? Que era a principal ideia do protestantismo. Deus não é vagabundo. Né? Deus não é vagabundo porque o homem tem que ser. Mas lembrando que o conceito de vagabundo era o da época, né? Então vamos lá. O que o Weber, qual é a compreensão correta do Weber sobre o sentido da conduta do indivíduo na formação do capitalismo moderno? Né? É a racionalidade. Tá? A racionalidade é a B, tá? A gente age pelo racional, pelo não é só pelo nosso prazer, não. É justamente o próprio espírito protestante pregava isso. É a sua negação a si mesmo. É a sua renúncia ao desejo. Tudo é a sobriedade. A gente nunca conseguiu implantar a ética protestante no Brasil aqui de fato, né? Tipo, a gente tem um grande... A gente não tem muito gosto pelo trabalho. Tipo, chega o feriado, feriadão, né? Epa, legal, né? Na sociedade asceticamente protestante, não. O pessoal não gosta muito de feriado. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem pouco feriado. Né? É só o 4 de julho, Natal, 1º de janeiro e só. O resto do ano não tem feriado mais nenhum. Só alguns municipais, mas nacionais não, tá? Então vamos lá. Terminar. Assinale a opção que contém as categorias básicas da sociologia de Max Weber. Essa é fácil. Função social, não. Função social é do Durkheim, tipo ideal é do Weber, mas mais-valia do Marx. Então não é só do Max Weber, né? Então, ó, essa aqui, tá? Ação social, relação social e o tipo ideal. O tipo ideal é justamente, né, na ideia da relação social, né, é aquela figura ícone, né, onde você baseia o seu comportamento, né, para você alcançar. Qual é o namorado ideal, né? Hoje em dia, né? Qual é o político ideal, né? Quando a gente analisa a postura do presidente, o pessoal vai se perguntar muito. E agora, qual seria o político ideal, né? Será a figura do presidente, que ele se mostra politicamente incorreto, né? Fala o que quer mesmo, não sei o que, ou vai ser a figura do cara mais responsável, do cara que tem um projeto. Né? Esse é mais ou menos o tipo ideal weberiano, né? Para ser mais rápido. Os outros conceitos são de outros autores, tá? Sociedade mecânica do Durkheim, né? Vontade de poder não é, né? Dos três, né? Do mais, materialismo é do Marx, né? Fato patológico não existe. Tem o normal patológico, o Durkheim também analisou, né? Fato social normal patológico.
compreensão do Weber e expropriação do Marx. Mas os três do Max Weber são esse aqui: ação social, relação social e tipo dela. 21 para terminar, né? Vou terminar aqui com relação social ao alemão Max Weber, né? Tem uma citação aqui dessa autora, Antônia Quintaneiro, é desse livro aqui, né? Também. Não é desse livro, ela é a autora desse livro, mas aqui é outro livro, tá? Foi justamente sua preocupação com o ponto de partida individual para análise de fenômenos situados no plano coletivo. Né? Aqui explica bem o objetivo da sociologia compreensiva do Weber, tá, gente? Se vocês quiserem copiar no caderno de vocês, é bom. Para análise dos fenômenos situados no plano coletivo, que permitiu a sociologia mais recente criar perspectivas, né, mais realistas, né, uma análise mais concreta da realidade e de rigorosas também, no entendimento dos fenômenos sociais. O método compreensivo do Max Weber é bem rigoroso. Você tem que se afastar muito das suas pré-noções e dos seus preconceitos. E a proposta metodológica dele, né, parte integrante do mais recente avanço na pesquisa sociológica, né, os conceitos de criação são essenciais para a compreensão dos processos sociais modernos. Aí, daqui, a escola sociológica que resolveu o quê? Tá claro aqui, né? Já falei. Teoria interpretativa, gente, compreensiva. Tá? Então, ela quer dizer mais ou menos justamente isso aqui. Por isso que é bom vocês fazerem uma leitura, tá? A prova de ciências humanas, ela é leitura pura, é interpretação. Porque vocês sabem que o Enem, ele pega conceitos, né? Mas para vocês aplicarem na realidade, justamente, às vezes é essa a diferença, né? Como ele aplica na realidade, então você realmente precisa ter esse conhecimento já na sua cabeça. Pois sim, vou editar essas aulas e compartilhar com vocês, tá? Pronto, gente, essa foi a correção do exercício. Se alguém tem uma dúvida, pode procurar o privado, tá? Procurando no privado, ou pode dizer aqui mesmo. Né? Para a próxima aula, né? Próxima semana tem aula, vai ficar mais regular. Vocês vão passar um documentáriozinho bem bacana para vocês assistirem, tá? Vou botar o link aqui. É o documentário Forrócio. Já que a gente está vivendo um período, né? Só está explorando a situação por um viés apocalíptico. Então vamos lá ver aqui como as nossas instituições sociais, mercado, economia, grandes bancos, educação, elas contribuem, Estado também, né? O controle social, tá? Vou botar no grupo também, vou passar aqui só para a galera, né, que chegou aqui. Esse é o link do documentário legendado, tá? Eu não vi dublado, mas se vocês acharem, vocês assistam, né, quem puder, que aí vai servir melhor para a discussão da nossa aula, tá? Sobre processo de socialização e controle social. Poderia falar de cultura primeiro, né? Porque é a cultura quem nos molda, mas a ordem dos fatores não altera o produto, não. Então tá aí, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Vou passar aqui a correção no grupo também das questões, né? Teve essa pequena trocazinha aí. E é isso, tá? Foi bom aqui ter a companhia de vocês. E mantenham-se firmes, né? Vai dar certo. Se Enem aí vai ser legal, vocês vão ter condições de fazer, né? E estamos aqui para ajudar vocês no que for possível. Beleza? Esse documentário, ele é muito bom, tá? É um documentário que meio que explode a cabeça da gente, você fica assim, poxa, como é que eu não pensei nisso? Mas vai atiçar muitas ideias aí de vocês. Aí, próxima semana, eu estou aqui de novo, beleza? Valeu, vou terminar a gravação aqui. E tchau, galera. Tamo aí. Qualquer coisa, tamo aí.